Tecnología Productiva es presentado por Personal Flow, conexión total. Como en todos los programas, vamos a adentrarnos en lo que es la tecnología aplicada en el ámbito productivo. Y en esta ocasión, las tecnologías de vanguardia en la reproducción de búfalos. Y vamos a conocer en ese sentido más sobre lo que es la inseminación artificial y también la transferencia de embriones, las biotecnologías más importantes del mundo que son utilizadas justamente para mejorar la eficiencia de los establecimientos. Las técnicas de reproducción son una herramienta justamente para poder incrementar los animales de alto valor genético y por ello en este primer bloque vamos a adentrarnos en lo que consiste la IA para mejorar la eficiencia productiva. Vamos a conocer más sobre esta práctica, protocolos y dificultades también a la hora de implementar lo que es la inseminación artificial. Eu trabalho acá na Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo está com campus dentro da cidade, mas temos fincas acerca de São Paulo, onde desenvolvemos as investigações que vou mostrar para vocês. Uma das fincas está em Vale do Ribeira, onde tem um núcleo de produção de búfalo muito forte, na cidade de Registro, onde o chefe da estação de investigação é Nélcio, que temos muita colaboração. Temos uma finca em Pirassununga, onde temos um núcleo de búfalos, que fazemos várias investigações. É já uma finca da Universidade de São Paulo, está a 200 quilômetros de São Paulo, onde temos mais os dados de fisiologia. Agora tivemos um problema já na Universidade de São Paulo, as búfalas tiveram tuberculose, tivemos que sacrificar 150 búfalas. Aí a Associação Brasileira de Criadores de Búfalo fez uma donância de animais de carne para nós outros. Otávio fez uma donância de ocita, produzimos embrião in vitro, estamos recuperando todas as búfalas da universidade por transferência de embriões. Então já nasceram vários terneiros de transferência de embriões que vão ser o futuro dos búfalos que vão ser repovoados da universidade. Então trabalhamos muito em Pirassununga, e temos um núcleo forte já, e temos durante esses 35 anos trabalhando muito em colaboração com produtores, né? Então temos vários trabalhos com inseminação artificial, endotransfer, direto nas fincas dos produtores. E acá um exemplo desta colaboração, acá o pai de Otávio, este é um touro famoso em Brasil, em vários lugares, chama Montenegro, colhemos muito sêmen de Montenegro. Esta foto acá está com o professor Zicarelli, se eu não me recordo, mais ou menos isso é em 1990, onde fizemos um dos primeiros programas de inseminação artificial na Universidade de São Paulo. E depois, sem também deixar de agradecer, eu trabalhei muito na Associação Brasileira como superintendente técnico de registro e como diretor técnico da associação por vários anos. Então agradeço, é sempre um prazer estar falando de búfalo e trabalhando com búfalos. Tudo bem? Vamos falar um pouco do búfalo. Hoje foi falado muito acá por várias pessoas. Falaram sobre sustentabilidade, né? Professor Borghese falando de sustentabilidade, Otávio, Humberto Sorio. Esse é um tema muito importante. Então temos que produzir mais por hectare, com baixo impacto ambiental, com sustentabilidade não somente ambiental, mas sustentabilidade econômica do sistema. E temos que ter muita atenção ao consumidor, né? Que tem que ter uma imagem muito positiva da nossa atividade pecuária, da bubalinocultura, para produzir alimentos. Chegamos agora, vocês sabem, a 8 bilhões de habitantes. Esta semana estamos chegando a 8 bilhões de habitantes no planeta.
Então vamos chegar a 10 bilhões de habitantes no planeta, temos que produzir alimento, seguramente o búfalo é uma grande fonte de alimento de qualidade. Bom, vamos falar das biotecnologias, da reprodução, que fazem parte, né, de uma sequência de atividades a serem implantadas na finca para melhorar a eficiência. Então, tanto a inseminação como a transferência, Conrado já fez uma introdução, mas é importante dizer que as técnicas de reprodução são uma ferramenta para multiplicar animais de alto valor genético. Então vamos tentar multiplicar animais de alto valor genético que são identificados por as provas de melhoramento genético para difundir e aumentar a produtividade. Então essa aqui é a forma de que nós trabalhamos. As duas biotecnologias mais importantes no mundo é a inseminação artificial e a transferência de embriões. A inseminação artificial é a biotecnologia mais utilizada em todo o mundo, tanto em bovinos quanto em bubalinos. E mirem que com a inseminação artificial multiplicamos a linhagem paterna. Então vamos multiplicar a genética dos touros. E com a transferência de embrião, vamos multiplicar a genética dos melhores touros e também das melhores hembras. Então dobramos o ganho genético com a transferência de embriões, porque introduzimos no nosso modelo genético as hembras como multiplicadoras. Então vamos falar um pouquinho acá de inseminação artificial, complementando um pouco o que Conrado já disse. Primeiro, temos sempre em todas as fincas, em todos os lugares, animais de barra ou de alta produção no sistema. E vamos identificar os touros que são geneticamente superiores, certo? Que tem característica genética para transmitir para a próxima geração genes de produção, por exemplo, produção de leite. Então conseguimos hoje com as técnicas de melhoramento de identificar os melhores touros. Esses touros vão para na central para ter o sêmen colhido e multiplicar esse sêmen no sistema. Então só para compreendermos, então pegamos um touro que tem um PTA, uma capacidade de transmissão de 200 kg de leite para suas irras, em comparação à média do rebanho. Se nós, por exemplo, deixarmos esse touro de alta capacidade genética cobrindo por monta natural, vai cobrir 40 vacas por ano, com 85% de taça, vai produzir 34 terneiros por ano, metade macho, metade fêmea, 17 vacas de leite, 50%, que com 200 kg de transmissão, vai por ano introduzir aí 3.400 kg de ganho de leite geneticamente. Vamos pegar este mesmo touro, levar para uma central. Esse touro vai produzir 300 doses por ejaculado, 2 vezes por semana. Vai produzir em 52 semanas 30.000 doses de sêmen. Vamos inseminar. Vai produzir 15.600 bezerras com 50% de concepção. Vai produzir 7.800 irras de inseminação artificial, que vai aumentar mais de 1,5 milhão de litros por ano geneticamente falando. Então, só para compreendermos como a inseminação artificial colabora para difundir genes de alta produtividade em um sistema. Então, é isso que hacemos. Hacemos a utilização dessas tecnologias para melhorar o sistema. Só que temos um grande problema para inseminar os animais. Qual é o problema? O selo, detectar o estro, o selo. Isso é um problema que dificulta muito um sistema de reprodução. E Conrado já disse também que temos metodologia para melhorar isso, principalmente búfalos. Búfalos é mais difícil detectar em selo que o próprio bovino, porque não tem comportamento homossexual. Então é quase impossível. Nós temos alta eficiência com detecção de selo. Aí que veio tecnologia, certo? O búfalo tem problemas sérios, não somente para baixa detecção de selo, mas tem lá a estacionalidade reprodutiva, o anestro nutricional, a puberdade, que pode ser em algumas situações tardia. Tudo isso faz com que nós não conseguimos eficiência suficiente nos programas de inseminação. E aí, o que se passou por a ciência, né? É importante nós seguirmos a ciência. Em 1995, um investigador americano que se chama Milo Wiltben publicou o primeiro trabalho que foi uma revolução em termos de praticidade dos programas em todo o mundo de inseminação,
que foi um protocolo que você sincroniza a ovulação e insemina as vacas bovinas sem a necessidade de detecção de selo. Então esse foi o primeiro trabalho que foi publicado em 1995 por um grupo de investigadores da Universidade de Wisconsin, e a partir daí nós outros recebemos a informação e estávamos tentando desenvolver algo semelhante para búfalo. Pegamos os protocolos que Mário utilizou e começamos a estudar em Brasil. E aí, em Brasil, como o Conrado já mostrou, seguimos toda a dinâmica folicular com ultrassonido para ver se as búfalas respondiam semelhantemente aos bovinos ao protocolo de IATF. Verificamos que sim, tinha uma possibilidade de resposta muito positiva. Já 3 anos depois da publicação feita por Milo Wiltbank, nós outros já tínhamos os dados para a dinâmica folicular de búfalo. Depois nós outros começamos a inseminar búfalas em las fincas de los produtores ligados a nosso programa de inseminação que nós outros tivemos, e verificamos que funcionava. Que quando nós outros inseminávamos a búfala sem detectar selo, mirem lá, 50% de búfalas prenhadas por inseminação, que era um número interessante porque era muito fácil inseminar com alta eficiência. Mas verificamos 2 problemas no primeiro estudo que fizemos. Detectamos que o protocolo não funcionava em búfalas com baixa condição corporal, não funcionava em búfalas magras, ele não funcionava fora da estação reprodutiva, porque pensamos em utilizar esse protocolo para desestacionalizar as búfalas, que era uma grande demanda dos laticínios que estavam se formando 25 anos atrás nesta região que nós outros estávamos trabalhando. Mas não funcionou. Mirem, os dois lá fora da estação reprodutiva e búfalas magras, tivemos baixa eficiência. A partir daí, deste resultado aqui, que mostra claramente que as búfalas não respondem bem, acá já teníamos publicado um trabalho com mais de 1.000 animais, mais de 1.000 búfalas, mostrando que funciona muito pouco o LOV5 fora de estação reprodutiva. Aí o que nós outros pensamos? Vamos cambiar de tipo de protocolo de sincronização, utilizar um protocolo que tem possibilidade de responder em animais que estejam em anestro funcional e no anestro fisiológico. Aí utilizamos, como o Conrado já adiantou também, implantes intravaginais de progesterona com estradiol e com a ECR, que é um hormônio muito importante para sacar o animal do anestro. Então fizemos todos esses estudos, não vou ter tempo para mostrar para vocês, mas a ECR, numa búfala em anestro, hace o folículo crescer, hace ovular um folículo mais grande, que produz um bom corpo lúteo, que produz mais progesterona. Então todos esses efeitos foram estudados, fizemos vários trabalhos, e quando nós outros usamos fora da estação reprodutiva o protocolo LOV5, com este protocolo à base de progesterona, ECG e estrógeno, mirem que tivemos uma resposta muito significativa. Então mostrando que era possível também ter alta prenhez em búfalas fora de estação reprodutiva. A partir daí, nós outros publicamos mais alguns trabalhos, e aqui há um trabalho científico interessante, que nós outros pegamos o mesmo touro, a mesma partida de sêmen para não ter nenhuma variação, o mesmo protocolo, o mesmo inseminador para inseminar búfala nas mesmas fincas, durante a estação reprodutiva e fora da estação reprodutiva. É um trabalho de Bruno, que é esse doutorado com nós outros, e mirem que interessante os dados, ó. Quando nós outros inseminamos búfala fora da estação reprodutiva, usando já o mesmo sêmen, o mesmo protocolo, tudo controlado e a mesma finca, tivemos a mesma taxa de prenhez do que quando inseminamos búfala durante a estação reprodutiva. Isso é uma coisa muito importante, é uma informação muito importante. Por que é importante? Porque nós outros podemos cambiar, como o Conrado também adiantou, esta curva. A curva em São Paulo é muito parecida com a curva na Argentina. Nós outros temos grande proporção de animais parindo no primeiro trimestre do ano. Qual é o problema para isso? Para a carne não é o problema. Para a carne é muito bueno, como foi apresentado. Mas para a leite, temos esta curva de produção de leite. Isto acá para a indústria de produção de queijo é um grande problema, porque nós outros chegamos ao final de ano e não temos leite.
Se nós outros usarmos os protocolos que emprenhem fora da estação reprodutiva, nós vamos aumentar a quantidade de búfalas parindo fora da estação reprodutiva, vamos diminuir a quantidade de búfalas parindo no primeiro trimestre do ano e vamos ter uma produção de leite para dar sustentabilidade à produção de queijo durante todo o ano. Vocês sabem muito bem que os queijos de búfalo são queijos frescos que são vendidos normalmente não com leite congelado, e sim com queijo leite fresco. Então nós necessitamos para o mercado produzir leite fora do período estacional. Inclusive, nós outros vendemos queijo de búfalo, mas na época caliente do ano. E na época caliente do ano é quando temos menos leite de búfalo, porque a mussarela, os queijos frescos, são queijos da época caliente. Então, mirem que é muito importante tentar utilizar as biotecnologias da reprodução, não somente para introduzir a genética, mas também para controlar a época dos partos das búfalas durante o ano. En esta segunda parte conoceremos sobre la transferencia de embriones, el proceso de introducir la genética de la hembra para el incremento productivo del sistema de la finca. Mais uma vez, temos a distribuição e temos sempre os melhores geneticamente identificados. Então vamos pegar os melhores touros com as melhores hembras. Então nós vamos aumentar nossa intensidade de seleção, porque vamos também trabalhar com as hembras de melhor qualidade. Então desta forma vamos pegar os embriones produzidos e vamos transferir no quê? Nas piores hembras da finca, que produzem menos, ou hembras que não produzem nada, que são búfalas de carne, poderiam ser qualquer tipo de receptor, desde que tenham uma boa eficiência reprodutiva. Este modelo acá aumenta a intensidade de seleção e é muito interessante para o búfalo. Por exemplo, mirem como é importante inseminar. Quando cambiamos uma generação, quando a hija que nasceu de inseminação vai completar um ciclo e vai parir novamente, porque a sua hija será a segunda generação. Quando se passa isso mais ou menos com búfalos, o intervalo entre generação é mais ou menos de 4 anos. Então, se nós outros introduzimos 200 litros genéticos por ano, para passar de 2.000 litros para 3.800 litros, são necessários 40 anos de trabalho, 40 anos de trabalho. Se nós outros pegarmos animais já de alta produção, com touros de alta produção, e transferirmos embrião de capacidade genética de 3.800 litros por lactância, na primeira geração nós outros já chegamos e atingimos alto nível genético. Então, aumentar a intensidade de seleção significa ganhar tempo, a ser com que nós outros conseguimos uma evolução genética mais rápida nesse sistema. Para compreendermos um pouco melhor, vamos pegar a melhor hembra genômica ou genética da finca. Vamos tentar fazer com que ela tenha um parto. Um acasalamento vai aumentar 200 quilos nessa geração. Mas se temos uma finca que produz 2.000 litros, 1.800 litros, aquele mesmo touro vai ter uma melhora. Mas a melhora vai chegar a 2.000 litros na próxima geração. E por que não pegarmos aquela búfala que tem 1.800 litros e hacermos com que seja uma receptora
certo? De um embrião com 3.700 quilos e já vamos introduzir na primeira generação 1.700 quilos de leite geneticamente hablando. É isso que se faz com a embryo transfer. Então, hoje em Brasil está R$ 4,00 um litro de leite, ou $0,8. Em uma generação, nós vamos introduzir em leite nesta finca faturamento de $1.360, geneticamente hablando. Logicamente, para responder, temos que ter um manejo diferenciado. Mas só para vocês compreenderem como se passa a questão da embriotransfer. E como se produz embriões? Não vou ter tempo para vocês. Tem duas técnicas no mundo. In vivo, que fazemos tudo dentro da donante, que sacamos o embrião pronto, ou in vitro, que sacamos o oocita e produzimos tudo no laboratório. A técnica in vivo não está funcionando em búfalo, ela tem baixa eficiência, e a técnica in vitro é a técnica do futuro. Então, a técnica que está crescendo, que vai produzir não somente em búfalos, em bovinos também. Hoje no mundo se produz 60%, quase 70% dos embriões do mundo hoje é produzido in vitro para bovinos. E para búfalo, praticamente 100% dos embriões do mundo são produzidos in vitro para búfalo. Então, vamos falar um pouquinho da técnica in vitro. Conrado já disse acá para como funciona. É relativamente simples. Temos uma guia que é introduzida na búfala, na vagina da búfala. Tem uma agulha e aspiramos os oocitas. Aspiramos esses oocitas. Esses oocitas são colhidos, vão para o laboratório, são maturados no laboratório. Depois de maturados, são fertilizados. Depois de fertilizados, eles desarrollam hasta blastocisto. Depois de blastocisto, transferimos em receptoras que quedam prenhadas e nasce um terneiro. Então, é tudo feito no laboratório, todo o desenvolvimento do embrião no laboratório. Dona Vilma, aqui o primeiro terneiro que produzimos in vitro em Brasil foi em 2005, na finca de Dona Filma, aonde nós outros, esse terneiro acá, depois foi o touro da finca, 5 anos depois, é o mesmo touro, produzido in vitro, não tem nenhum problema de fertilidade, e muito pelo contrário, é geneticamente superior. Bom, como funciona a eficiência da técnica? Vamos pegar então uma técnica. Conrado mostrou a eficiência na Argentina. Em Brasil, nós estamos colhendo 9 oocita por donante, 30% de blastocisto, 2,7 embriões com uma prenhez por aspiração. Sabemos que é possível selecionar donante por população folicular, que aumenta esta eficiência, ou tratando com FSH, como o Conrado mostrou, que também aumenta a eficiência. Não vou mostrar os dados detalhados, mas isto acá já é uma realidade hoje em Brasil. Bom, aí a pergunta, de quanto em quanto tempo nós outros temos que aspirar as nossas donantes para produzir embrião? Porque é por sessão de aspiração que elas produzem os embriões. Fizemos um trabalho, publicamos na Animal Reproduction Science, é um trabalho de um aluno que é doutorado com nós outros fizemos em búfalas, ou 16 aspirações da mesma donante, 16 vezes a mesma donante foi aspirada por uma vez por semana, ou 8 aspirações uma vez a cada 14 dias. Então produzimos esses embriões, testamos um outro tratamento acá que eu não vou entrar em detalhe. Mas o que verificamos? Verificamos que quando nós outros produzimos 16 aspirações, ela produz como Conrado, a mesma coisa, soldado, produz menos quando o intervalo é menor e produz mais quando o intervalo é maior. Só que durante 3 meses e meio, essas búfalas acá produziram 21 embriões em promédio. E quando o intervalo é de 14 dias, produz menos, logicamente, porque aspiramos menos nele tempo. E tempo seria 3 meses de trabalho para aspirar esses animais. Conclusão, se nós outros pegamos essa búfala com alto potencial genético, então tem uma melhor búfala que nós outros temos, genotipada, ela vai transmitir muito leite, por exemplo, para as próximas gerações, que foi tudo controlado. Então, se nós outros hacemos uma inseminação desta búfala, ela vai produzir 0,8 bezerros por ano. Se ela tem o primeiro parto com 3 anos, ela vai produzir em 13 anos de vida,
ela vai produzir 8 terneiros. Se nós outros pegarmos esta mesma búfala, aspirarmos durante 3 meses e meio, ela vai produzir 21 embriões, com 35% de prenhez. Mira que ela produz em 3 meses e meio a mesma quantidade de terneiro que ela ia produzir em 13 anos de vida. Então a gente potencializa a multiplicação das hembras utilizando essas tecnologias. Então isso aqui é muito importante para tentar acelerar o ganho genético. Logicamente, se deve fazer isso solamente em animais que tenham uma avaliação genética comprovada, que exatamente vão multiplicar para a próxima geração genes de qualidade para a produção. Se não temos essa informação, não tem por que fazer esta tecnologia. Então está aí para nós outros discutirmos. E acá, na inovação tecnológica que está se passando em todo o mundo hoje, quem é as melhor donantes, né? A mãe ou a hija? A hija tem que ser melhor que a mãe, senão nós outros não estamos evoluindo geneticamente. Então a donante não tem que ser mais a búfala, tem que ser a terneira. E será que é possível produzir embriões de terneira? Sim, é possível produzir embrião de terneira. Então o que nós outros, por que estamos fazendo isso? O ganho genético é herdabilidade, diferencial de seleção, intervalo de gerações. Quando nós outros diminuímos o intervalo de geração, nós outros aumentamos o ganho genético. Então o que significa diminuir o intervalo de geração? Significa isto aqui. Se nós outros temos uma donante de 2 anos, o intervalo de geração vai ser de 3 anos entre uma geração e outra. E vamos introduzir, por exemplo, entre macho e hembra, 600 quilos de leite numa lactância por la embriotransfer. Mas se nós outros pegarmos uma terneirita pequena de 2 meses, o intervalo de geração vai ser de 1 ano. Por quê? Quando essa terneira está com 2 meses, ela vai ter o embrião produzido, colocar numa recebente. Quando ela tiver 1 ano, ela já tem uma hija. Quando ela tiver, a hija vai nascer. Quando ela tiver 2 anos, a hija, vamos aspirar a hija. 2 anos ela abuela, 3 anos ela bisabuela. Então o intervalo de geração passa para 1 ano. Passando para 1 ano o intervalo, nós outros vamos, ao invés de termos 15 anos para introduzir, por exemplo, litros de leite geneticamente, nós vamos diminuir em 1/3 o tempo necessário para introduzir uma característica genética desejável de produção, qualquer que seja a característica genética de produção. Bom, será que isso é possível? Fizemos com as terneiras lá em Otávio, fizemos por laparoscopia. Então, aqui está a terneira búfala, aqui está o laparoscópio, aqui está o ovário com os folículos superovulados. Sacamos esse ocita, levamos para o laboratório, o ocita das terneiras, produzimos os embriões das terneiras e transferimos nelas receptoras à Universidade de São Paulo. E nasceram essas 2 mais uma, nasceram 3 terneiras completamente saudáveis, sem nenhum problema de saúde, como um animal natural. Bom, mas o intervalo entre gerações aí foi de 1 ano. Quando nasceram essas terneiras, a mãe estava completando 1 ano de idade. Ela já era mãe com 1 ano de idade, sendo que a gestação é praticamente de 10 meses, né? Então, mostrando que para que fazer tudo isso? Para diminuir o intervalo de geração e acelerar o ganho genético. Sabe que já as grandes empresas de genética do mundo estão fazendo isso acá e muito mais tecnologia para diminuir esse intervalo entre gerações. Bom, outra coisa que é importante num programa de transferência de embriões é a donante, mas ela é a receptora. A receptora é uma parte importantíssima do programa. Então, o que nós outros já estudamos? Nós temos como sincronizar hoje na receptora e transferir o embrião sem nenhuma necessidade de detectar o selo. Tudo programado. Vamos escolher o dia da receptora receber o embrião, nós vamos pré-sincronizar e fazer com que esta receptora chegue ao dia. Por exemplo, se vamos querer aspirar, aspiramos neste momento do protocolo, produzimos os embriões. Quando os embriões estão prontos acá, vamos colocar num útero sincronizado, um útero que esteja no dia 6 do ciclo, tudo pré-sincronizado. Então isso já funciona muito bem, já está muito bem controlado
fizemos vários e vários estudos com receptoras para tentar compreender os melhores protocolos de sincronização para receptoras. Então, lá colocamos um embrião logicamente, de um macho e de uma hembra de alto valor genético para tentarmos melhorar a eficiência do processo. Tecnología Productiva fue presentado por Personal Flow, Conexión Total.